Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ismael Oliveira, do canal Potencialize Suas Vendas. É um prazer estar recebendo você aqui no segundo vídeo dessa série, falando sobre o livro A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gitomer. Se você não assistiu o primeiro, é só clicar em algum lugar dessa tela que ele vai te direcionar para o primeiro vídeo dessa série. Nós aprendemos, resumidamente falando, que nós devemos desenvolver um sistema de crenças que nos possibilitem a trabalhar a nossa mentalidade de sucesso na venda. Então, se você quer mais detalhes sobre isso, é só você assistir ao primeiro vídeo do canal. Bom, e acabando esse conteúdo, eu acabei falando um pouquinho sobre o primeiro e o segundo mandamento. Então, eles estão muito ligados um ao outro. Então, resolvi agora pular para o terceiro, que fala de envolvimento. Esse envolvimento é um envolvimento emocional. Muitos vendedores ou muitos consultores, pessoas que trabalham com vendas de modo geral, começam a venda falando da empresa, começam a venda falando do negócio, começam a venda falando de números, mas entenda, a venda ela acontece na parte emocional. Nós compramos com o emocional e justificamos com o racional. Muitas das vezes você faz uma compra no impulso, por alguma emoção, por algum envolvimento que você teve ali, e depois você acaba justificando isso racionalmente. Ou seja, foi uma boa compra, porque estava com preço bom, porque foi uma oportunidade, porque o produto é de qualidade, etc, etc, etc. Bom, e você, do lado de cá, como vendedor, como é que você deve se portar? Bom, não comece a venda falando da sua empresa, do seu produto, mas comece a venda quebrando o gelo. A melhor forma de quebrar gelo é você fazer alguma pergunta despretensiosa, mas que tenha nexo. Por exemplo, eu trabalhei durante 10 anos da minha vida como vendedor de loja. E eu lembro que às vezes quando um cliente entrava, e aquela pessoa, normalmente quando entra, ela já tem aquela tendência de achar que você vai querer empurrar a venda nela, ou querer oferecer qualquer coisa, eu fazia alguma pergunta, vem cá, tá chovendo lá fora? Como é que tá o tempo? Porque eu tô aqui dentro muito tempo e a gente não sabe, não vê a hora passar, não sabe como está o tempo, enfim. E aí a pessoa me respondia e eu conseguia já quebrar aquele gelo. Normalmente, essa é uma das formas de fazê-lo, tá? Normalmente as pessoas gostam de falar sobre elas também. E aí, quando a pessoa às vezes dá um boa tarde, você fala com a pessoa, você percebe um sotaque diferente, faça alguma pergunta sobre o lugar da onde ela mora. Faça alguma pergunta sobre de onde ela é. Faça alguma pergunta sobre algo que venha fazê-la falar. Faça o seu cliente ou seu prospecto falar. Você deve ser a pessoa que fala menos durante a negociação ou durante a condução de uma venda. Então, para que isso aconteça, faça perguntas abertas, perguntas que não sejam perguntas fechadas. O que é a pergunta fechada? Aquela pergunta que vai possibilitar sim ou não. Por exemplo, está chovendo? A pessoa vai falar assim, não. Ou seja, quando você pergunta assim, como é que está o tempo lá fora? Olha, já é uma possibilidade dele falar um pouco mais. Então, faça o seu cliente falar. E de preferência, faça o seu cliente falar sobre ele. Quando você pergunta de onde ele é, você está criando nele uma memória, ele vai querer falar sobre si. Inclusive no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, que é o autor, ele também fala muito isso, que as pessoas gostam de falar sobre si. Então, faça o seu cliente falar sobre si, sobre onde ele mora, sobre filhos, sobre casamento, sobre qualquer coisa que não seja política, religião, ok? E algum assunto polêmico. Mas é importante você quebrar esse gelo e você achar o ponto em comum. Ache um ponto em comum onde vocês possam conversar. Se você já conhece a pessoa, você pode falar sobre um amigo em comum, sobre algum estabelecimento que vocês já frequentaram em que possam conversar sobre o assunto. Ou seja, você deve quebrar o gelo, criar uma atmosfera onde a pessoa ela sinta que você não está ali invadindo o espaço dela ou talvez sendo alguém, digamos que chato, uma pessoa que está incomodando. O intuito de uma negociação é você ajudar a pessoa a tomar uma decisão. E a palavra convencer, ela quer dizer exatamente o quê? Vencer junto. Você está convencendo o seu cliente sobre algo que você está oferecendo e que você tem a certeza, baseado nas crenças que a gente já falou, que vai transformar a vida dele, que vai ajudá-lo a ter uma vida melhor, ou que vai proporcionar um prazer ou talvez a resolução de algum problema. Então, comece falando sobre o seu cliente. Eu quero desde já propor um exercício a você e fazer uma reflexão. Como é que você começa a sua abordagem na venda? Como
Como é que você fala com o seu cliente antes mesmo de oferecer o seu produto? Eu quero que você treine isso. Eu quero que você treine perguntas que possam quebrar o gelo com o seu potencial cliente. É óbvio que cada situação vai ter uma situação, mas quando você treina isso, quando você começa a trabalhar essas perguntas, você vai ficando cada vez melhor. Então, muito provavelmente, a maioria das vendas que você perdeu foi quando você chegou falando sobre a tua empresa, sobre o teu negócio. Então, fale mais sobre o cliente, fale com ele sobre assuntos em comum, envolva ele no atendimento e automaticamente vai chegar algum momento que você vai fazer a seguinte pergunta: quais são os desafios que você tem enfrentado nessa área, fulano? Ou como seria a sua vida se você conseguisse resolver esse problema? Essa pergunta é uma pergunta-chave, porque vai começar a conduzi-lo para aquilo que você de fato quer falar, que é o seu produto, a sua empresa, o seu serviço. E aí, esse diálogo ele foi levado de uma forma muito natural. Vai chegar um ponto onde você vai trazer a solução que o seu produto resolve de acordo com as necessidades que ele falou. E muitas das vezes ele já fala as necessidades antes mesmo de você perguntar, mas isso deve ser feito de uma forma natural e através de um diálogo muito tranquilo. Bom, eu aprendi uma frase que eu levo para a minha vida: a intenção vale mais do que a técnica. Se você tem a intenção, melhor dizendo, de ajudá-lo, a intenção de fazê-lo uma pessoa melhor, baseado naquilo que você está oferecendo, eu tenho certeza que isso vai transparecer nas suas palavras. Sorria bastante, isso é muito importante, e faça com que ele se sinta tranquilo ao seu lado. Faça com que ele se sinta à vontade com você. E eu tenho certeza que você não vai ganhar apenas um cliente, mas você vai ganhar um novo relacionamento, que pode se tornar uma amizade e, consequentemente, alguém que vai ter prazer de te indicar para outras pessoas. Beleza? Eu espero que tenha ajudado. Se você tem algum amigo que trabalha com vendas, compartilha com ele esse conteúdo e clica no sininho para você receber novos vídeos e receber as novas notificações dos vídeos que estão a seguir nessa série. Valeu? Muito obrigado e eu espero você no próximo vídeo. Desejo ótimas vendas.